A venda de Lucas Paquetá ao Milan por 35 milhões de euros pode render ainda mais dinheiro ao clube rubro-negro. O Flamengo negocia o jogador em excelentes condições se analisarmos o seu momento no mercado. Paquetá não era um atleta especulado ou na mira dos grandes clubes da Europa. E aí eu não vou incluir o PSG. O PSG é um clube endinheirado. É um clube que tenta penetrar nesse clube seleto, mas ainda não faz parte dele. Me refiro a Real Madrid, Barcelona, os gigantes ingleses, Bayern de Munique, Juventus, aqueles que habitualmente chegam na reta final de uma Liga dos Campeões ou disputam o campeonato inglês o mais rico do mundo, brigando pelas primeiras posições. Esses times não olhavam para Paquetá. Chamamos atenção, inclusive, para isso nesse espaço, nesse canal, recentemente, em setembro, que era um jogador mais na mira de Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Milan, que é um gigante europeu, mas está, digamos assim, há algum tempo fora desse círculo mais fechado dos mais importantes clubes da Europa, nem tem frequentado a Liga dos Campeões e passa muito longe de brigar, pelo menos, pelo título italiano. Mas, enfim, o negócio é muito bom financeiramente nesse momento, porque são 35 milhões de euros e essa quantia, eu apurei, inclusive, conversando com uma pessoa importante do clube, pode alcançar cifras maiores dependendo de metas de desempenho do atleta atuando na Itália. Mas essa negociação acontecendo 82 dias antes do final do mandato de Eduardo Bandeira de Mello evidencia alguns pontos também. Primeiro, a prioridade por fechar o balanço no azul. O Flamengo tentou recentemente, a atual administração, o empréstimo, a autorização para o empréstimo junto a bancos e também antecipação de receita, usando, aliás, a receita futura da venda de Felipe Viseu à Udinese como garantia para obter esse dinheiro, esse adiantamento, porque foi eliminado da Copa do Brasil, deixou de ganhar aí 20 milhões que receberia da CBF, 20 milhões de reais por chegar à final, e aí precisava desse dinheiro para fechar as contas. Isso está no meu blog, você pode clicar aqui embaixo no link e acessar o texto que explica essa questão em detalhes. Isso foi agora, recentemente, depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Então o Flamengo precisa de dinheiro para fechar a conta. E 82 dias antes do encerramento do mandato do Eduardo Bandeira de Mello, que no domingo, inclusive, não conseguiu se eleger deputado federal no Rio de Janeiro, o Flamengo anuncia, né? Não anunciou, mas vazou a informação, já está na imprensa, de que o Paquetá vai jogar pelo Milan, vai ser vendido para o futebol europeu, enfim, e que o PSG estaria também interessado e acaba indo para o time rossoneiro. O fato é que o Flamengo poderia segurar o jogador, se assim quisesse. Também é fato que o atleta quer ir embora e o empresário do Paquetá faz força nesse sentido, que é mais do que é natural. Todo mundo quer a sua comissãozinha, claro, do jogo. Esse é o mercado. Aí não tem nada de absurdo, é mais do mesmo. Mas o Flamengo tem contrato com o Paquetá até o final de 2020. Então não vem mais 26 meses de contrato. A multa de 50 milhões de euros, hoje ninguém pagaria por esse atleta. Ninguém pagaria. Você pode, inclusive, aqui embaixo ver as últimas negociações do Milan. O Milan não pagou esse valor de 50 milhões por nenhum jogador. Talvez venha a pagar isso tudo se ficar com o Higuaín, que está por empréstimo, e caso o Milan queira ficar com ele no ano que vem, 2019. O jogador tem vínculo com a Juventus. Aí vai bater essa casa de 50 milhões. Mas até agora, mesmo com muitas contratações que fez do ano passado para cá, o Milan, que já esteve até com mais grana em caixa, ele não pagou 50 milhões de euros a ninguém. O Paquetá hoje no mercado, ele não vai ser vendido por essa quantia. 35 milhões já é muita grana, porque ele não é o destaque do Flamengo, total, absoluto, não ganhou título algum, ele não é um jogador frequente na seleção brasileira, só agora começou a ser convocado. Então um jogador que ainda não atingiu esse estrelato. Por isso o negócio, do ponto de vista econômico nesse momento, ele é muito bom, isso é bom deixar claro. Mas existe um outro aspecto, que é o aspecto técnico. E no lado técnico, o Flamengo poderia se esforçar para continuar com o jogador. Primeiro, eu acho que essa venda tinha que ser fechada pelo futuro presidente. Faltando um pouco mais de 80 dias para o final do mandato do Bandeira, ele não deveria fechar esse negócio. No começo de dezembro, ou seja, daqui a pouco mais de mês e meio, acontecerá a eleição no clube. E o novo presidente, ao ser eleito, né, ao vencer a eleição, já poderia negociar com o Milan para fechar o acordo para janeiro, porque o cara só pode jogar lá em janeiro, a janela só se abre no começo do ano que vem. Então é besteira vender isso agora, vender o jogador agora. Só não é para o Milan, porque estaria disputando com o PSG, está com pressa, quer fechar o negócio. O que me disseram nesse contato que eu tive com essa pessoa importante lá do Flamengo é uma oportunidade, foi uma oportunidade. Concordo, é uma oportunidade, mas poderia vir uma oportunidade melhor. E se o Flamengo não está com o Pires na mão, ou está com o Pires na mão? Se o Flamengo não estiver com o Pires na mão, não precisa aproveitar essa oportunidade. Poderia esperar um outro momento. Ah, mas o jogador quer ir embora. O jogador tem contrato. Tem contrato, tem que cumprir. O clube tem que ter postura. Tem que saber se impor diante de empresário e jogador de futebol. O Flamengo não pode se curvar a esses personagens. Que negócio é esse? O Palmeiras recentemente mostrou a sua força e até grandeza quando não negociou o Dudu.
Os chineses queriam levar o Dudu, que já é um jogador mais velho, viu ali uma oportunidade de ganhar muita grana, ficou alucinado querendo ir embora, o que é muito natural, e o Palmeiras falou, não, você tem contrato, aliás, renovou o contrato, prorrogou em bases mais interessantes para o atleta recentemente, não vamos negociar você, queremos você para ganhar os títulos que estamos disputando. E o Palmeiras está lá liderando o Campeonato Brasileiro, tem 4 pontos à frente do Flamengo e está na Libertadores da América ainda na semifinal. O Flamengo já saiu da semifinal, já saiu da Libertadores, caiu na semifinal da Copa do Brasil e tem que remar muito para chegar à liderança do Campeonato Brasileiro e brigar pelo título. E nesse momento negocia o jogador. Então a prioridade é fechar o balanço no azul. A prioridade não é técnica. Porque se o clube está protegido por uma multa rescisória alta, tem um jogador sob contrato por mais 26 meses, ele não precisa vender. Só vende se quiser. Poderia muito bem ficar com o atleta mais tempo. Você vai cumprir o contrato, poderemos até vendê-lo, mas mais adiante. Queremos que você nos ajude a chegar a determinados objetivos técnicos. E essa poderia ser a postura. Mas ao apagar das luzes, o Flamengo vende o jogador e aí o mandato do Bandeira de Melo vai terminar certamente com um número muito bonito azul, né? Aliás, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros. Como é que o Flamengo pode chegar no final do ano precisando vender jogador? Como pode isso? Tem alguma coisa aí que não consigo compreender. Difícil compreender, difícil de entender. Né? Se o Flamengo não tinha condições de comprar Vitinho, Pires da Mota, não comprasse, não contratasse o Giovani, que não dá retorno técnico algum desde que chegou ao Flamengo e custa muito caro mensalmente. Por que mantém o Rômulo, já que o jogador não é utilizado? Negocia. Alivia a folha de pagamento. Então é muito dinheiro desperdiçado, jogadores que não dão retorno. Deixou de vender o Willian Arão, não conseguiu fazer um negócio lá com os gregos. Né? Então, se é um negócio que não acontece, o Flamengo acaba gastando muito dinheiro com jogadores que não dão retorno. E aí se vê no final do ano tendo que vender a sua principal revelação, o principal jogador da base no atual elenco rubro-negro. Isso aí é terrível, porque mostra que o clube, embora tenha adquirido uma postura até elogiável ao ir ao mercado internacional buscar um jogador como o Vitinho, e isso acho que é positivo, o clube deixar de ser vendedor para buscar um grande jogador, um jogador que pode ajudar, e acho que pode ajudar muito ainda ao Flamengo, ele se vê vendendo na primeira oportunidade, quando poderia duelar mais com o mercado internacional, com os clubes lá de fora, para vender melhor e aproveitar o jogador por mais tempo. Um detalhe que é importante frisar, quando foi vendido o Vinícius Júnior, ele não foi embora imediatamente porque ele não tinha ainda 18 anos. E o Flamengo não pôde fazer nada porque foi paga a multa rescisória de 45 milhões de euros pelo Real Madrid. Ao pagar a multa rescisória, o clube espanhol faz o que ele quer. Olha, eu quero você aqui agora, vem e acabou. E o jogador não ia dizer não. Né? Ele poderia até dizer não pelo que estava no contrato, mas não ia dizer não para quem investiu tanto no seu futebol. No caso específico do Paquetá, não. O Paquetá está sendo por menos do que a multa. Consequentemente, o Flamengo poderia segurá-lo por mais tempo. O Flamengo não seria obrigado a vendê-lo. Poderia negociar uma permanência por mais tempo, digamos, por mais de 6 meses, por um período maior, como fez o Palmeiras quando vendeu o Gabriel Jesus para o Manchester City em 2016. O jogador não saiu pela multa rescisória, então o Palmeiras o que fez? Lutou para permanecer com ele até o final daquela temporada e o rapaz ajudou o Palmeiras a ganhar o Campeonato Brasileiro. Ou seja, é uma diferença clara de postura do Palmeiras e do Flamengo, porque daria para brigar para ficar com o jogador por mais tempo. Daria para adiar essa decisão para dezembro, com o novo presidente, e tentar tirar mais do Milan, ou negociar para que ele ficasse até o final da temporada europeia. Enfim, existiam várias possibilidades. Se você não está devendo a ninguém, se você não está com o Pires na mão, você não precisa vender seu carro para a primeira proposta que aparece, mesmo que o cara pague acima da tabela. Se você está com o Pires na mão precisando, você vai sair vendendo de qualquer maneira. A mesma coisa acontece no futebol. Então essa é a questão. O Flamengo está com o Pires na mão? O Flamengo está precisando tanto de dinheiro? Se não está, por que não segurou o jogador? Repito, o jogador está insatisfeito. Jogador jogando num dos maiores clubes da América do Sul e o mais popular do Brasil não pode ficar insatisfeito. Quem é o Paquetá para ficar insatisfeito no Flamengo? Ora, bolas, é um jovem ainda tentando trilhar seu caminho no futebol. O que ele ganhou no futebol? O que ele fez no futebol? Então o Flamengo deveria ter lutado para ficar com ele mais tempo, é o meu ponto de vista. Tá? E tentar vender no ano que vem. E essa negociação deveria, também é a minha opinião, ser feita pelo próximo presidente. Não acho razoável que um presidente, a 80 e poucos dias do final do seu mandato, faça esse negócio quando o jogador está começando a ganhar mercado lá fora. Né? Repito, o negócio é muito bom financeiramente pelo momento do Paquetá. Ele ainda não é um jogador que chame a atenção dos gigantes europeus. Mas parece que há uma disputa entre dois clubes. E aí o valor dele deu uma inflacionada. Ficou acima do que seria o normal nesse momento. Oportunidade, de fato é. Mas quem está com saúde financeira não depende de oportunidade para fazer um negócio. Deveria ser essa a realidade do Flamengo. Mas, pelo jeito, a prioridade dessa administração que está terminando não é técnica, não é ganhar taças, não é ganhar títulos. É um balanço azul ao final do seu mandato terrível até aqui no comando do futebol.
Lembrando que tem linha de passe na ESPN Brasil nessa quarta-feira, às 15 para meia-noite aproximadamente, logo depois do apito final de Cruzeiro e Corinthians, a final da Copa do Brasil. O linha de passe voltará também nessa semana, no sábado, depois dos clássicos do Rio e de São Paulo, tem Fla-Flu e tem Santos e Corinthians. E no domingo, habitualmente às 9 da noite, também teremos a linha de passe, que voltará também na segunda-feira, às 22 horas, no seu horário habitual. É isso aí. Valeu, saudações.